Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa oração de hoje, de dia 19 de novembro de 2021. Por favor, acompanhe, começando com o Daimon, depois, fazemos a oração de Pai Nosso, ok? Acompanhe se for possível. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, antepassado nosso. Pai nosso que estais no nosso pensamento, santificado seja o vosso nome. Vem para nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na conduta como nos nossos pensamentos. A vida nossa de cada dia que nos dai hoje, com alegria e gratidão, estamos cumprindo os nossos deveres com muito amor e responsabilidade. Com a força dessa graça, estamos livres de todos os males visíveis e invisíveis desta terra. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigada, antepassado nosso. Obrigada. Assim, nós fizemos, depósito para o universo, depósito para nossa saúde, nosso futuro, nosso tudo. Significa isso, essa oração, esse Odaimomo, certo? Então, hoje também eu vou falar mesmo assunto desse último, esse desenho que está aí, continua aqui. Essa velha é insistente, né? Então, é assim, que eu achei muito legal esse ensinamento, que principalmente esse daqui, que eu escrevi Caminho de Vida, Caminho de Dia a Dia, e que eu ouvi na palestra de missa de budismo recentemente, E, e achei legal, e eu também estou falando isso. Eu já falava, mas então agora estou usando esse mesmo desenho que eu já usava para continuar com, falando da palestra que o monge, deu na missa, Então, isso porque, sabe, é o básico de budismo. Nem monge também, nem todas as missas, nem todas as palestras que eles fazem, não falam disso, porque já é básico, falado muito já, muitos tempos já, Então, eles não catam esse ensinamento e ficam falando, repetindo. Eles já falam outras coisas, sabe? Outros ensinamentos que é de budismo mesmo, Então, eu pesquisando, isso daqui é o básico de budismo. Aí, a gente segue outras religiões que eu também não conheço, além de um pouquinho de cristianismo e um pouquinho das pessoas que participam catolicismo, o evangélico, ou essas religiões, Só isso que eu conheço. Maior parte que eu pratico é budismo, mas também eu não faço nada contra nem contrário de outras religiões, sabe? Aí a gente ouve, gente segue, aí a gente percebe que o ensinamento desta maneira
cristianismo, católico, tudo é o básico também. É o básico. Jesus ensina a semear aqui nessa vida, né? Semear, né? Então, é o mesmo significado, né? E também o catolicismo ensina que espírito é eterno. Está dizendo a mesma coisa, né? Não tem diferença. Por isso que eu digo, é básico. Sabe por que é básico? Essa vida aqui é um pedacinho só. Depois que morre, entra nesse lado, no caso de budismo, né? No caso de budismo, de costume, budistas, né? Ou do Japão mesmo, né? Já cresce, desde criança, já cresce assim, pensando que a vida é eterna. Se morrer, vai com Santo Amida. Aqui, né? É muito natural do budismo isso daí, né? Eles então já vivem sossegados. Não pensa, não preocupa tanto com morte, nem, né? E já é tão familiarizado com esse ensinamento de que vida é eterna. Se acabar essa vida, vai com, né? No mundo de Santo Amida, a gente passa tempo aqui, né? Depois, não sei porquê, como atração, a gente nasce de novo nessa terra e faz essa caminhada de vida, que nem agora nós estamos vivos, nós estamos caminhando aqui, né? Quer dizer aqui, né? Quer dizer aqui, esse caminho de vida. No caminho de vida tem esse caminho de dia a dia, né? E esse é um exemplo daqui, caminho de vida, caminho de dia a dia. É um exemplo que o monge mostrou outro dia, sabe, né? Nós estamos vivendo caminho de vida e caminho de dia a dia, como que fosse voltasse para casa, né? Um dia trabalha, sai para trabalho, sai para estudar e volta na própria casa. Isso daí tudo o ser humano, né, tá fazendo isso. Saiu para passear, para viajar, né, qualquer coisa, para trabalho ou para compra, volta para a própria casa. Aqui é a própria casa de nós que estamos vivendo aqui. Vive dia a dia assim. Como vive dia a dia, na vida, nasce aqui, passa aqui, né? E volta para casa que anteriormente já morávamos aqui. Como nascendo como gente, né? Nascendo como gente, tem que passar dia a dia aqui assim. Depois morre, vai para esse lado, que é casa de Santo Amida. Isso daí, ninguém faz nem pergunta. Quem que é Santo Amida? Quem que é, né? É como que fosse tão natural, o budismo ensina desse jeito. Né? E budistas já crescem, quem entende de budismo, né? Quem segue budismo, já cresce pensando assim. Quer dizer que já vive sossegada, já não preocupa futuro. Eu vou voltar para casa de Santo Amida, né? Não falam, mas já está impregnado aqui dentro, é assim. Mas eu digo também, não é por isso que é só de budismo que tem esse básico. Repara, no catolicismo, cristianismo, né? Eles falam em semear. A vida é eterna. O que é vida eterna? Nosso espírito é eterno, né? Por isso que Jesus ensinou, quando tiver que arrepender, arrependa nessa vida, arrependa. Aqui vale arrependimento. Uma vez passando aqui, você não pode mais, não consegue mais arrepender, né? É assim. E também, outra coisa, catolicismo ensina, quando morrer, eu vou junto de Jesus Cristo. É aqui o mesmo estado aqui, né? Budista fala Santo Amida, né? Catolicismo, cristianismo falam o quê, né? Vou junto de Jesus Cristo. É a mesma coisa, é o básico, o modo de viver é isto, né? No dia a dia.
né? No dia a dia. Um ser humano vive caminho de budismo, outro, né? Vive caminho de Jesus Cristo, cristão, católico, né? E outros muito mais que eu nem sei, né? Então, é assim vivendo. Vive aqui e depois termina a nossa vida. Ou mais novo, ou mais jovem, ou mais velho, né? Tão certeza que vai terminar essa vida. Essa vida é tão curtinha aqui, né? Mas nasce como nenê, né? Depois não sabe quanto ano vive e passa para esse lado. Depois de não sei quantos mil anos, ou, né? Não tem contagem, aí volta aqui, essa repetição, né? É a mesma coisa, ensinamento é um só. Um só, esse básico é um só. Modo de viver aqui na Terra, que ser humano mesmo, com o próprio ego, né? Faz diferença, né? Faz diferença. Ai, eu sou budista, ai, eu sou católico, né? Eu só sigo Jesus Cristo, né? Só tem Jesus Cristo nesse mundo. O ser humano com o próprio ego diferencia isto. Eu já ouvi dizer que Buda é diabo, né? Não sei, pode ser qualquer coisa, que é ensinamento de Buda está aqui, né? Se é diabo, o que é, eu não sei, mas o ensinamento de Buda também está aqui. O ensinamento de Jesus Cristo também, se desenhar, é desse jeito, igualzinho. Tem caminho de vida eterna e tem caminho de vida dia a dia que nós vivemos agora. Só que mundo que enxerga, corpo que enxerga, morre, desaparece tudo, parece que acabou, não tem nada. Mas, na verdade, tem caminho de vida eterna, que é espírito aqui, entende? E um ser humano vivendo com convicção disto, né? Que nós estamos vivendo assim, quando morre, nós vamos junto de Jesus Cristo, nós vamos junto de Santo Amida, né? Então é isso daí, que é budismo e cristianismo, mesma coisa. Se pesquisar outros ensinamentos de outra religião, talvez seja mesmo também. Então, nisso eu já acrescento, nessa vida estuda, pratica, né? Vive aqui, não é só viver praticando à toa, que não tem nada não. Aqui depara o espelho aqui do universo, daqui para cá, não enxerga, mas existe. Aqui, ser humano, na sua prática de budismo ou oração de budismo, né? Ou oração de cristianismo, tanto faz. Depara desse espelho, enxerga, tem espelho, não tem como mudar, existe. Então, como nossa mente esclarecida reflete aqui, né? E na prática reflete também o nosso passo, o nosso comportamento, até nosso pensamento. Depois vai evoluindo, quer dizer, estudando, né? Praticando. Esse degrau sobe. Quanto mais sobe, começa a enxergar um mundo que enxerga aqui, das outras coisas. Percebe, né? Gente percebe. Eu vou dizer como professores de livros de O Segredo, né? Filme de O Segredo. Eles falam, é a própria experiência. Eu digo, com a minha própria experiência, eu estou dizendo, né? Os professores de O Segredo falam assim, minha própria experiência, eu estou dizendo aqui. É isso daí. A gente começa a perceber, né? Na prática. Só que tem que ter ferramenta de prática, né? Sozinha, com força própria do ser humano, é impossível. Impossível porque na minha própria experiência, eu experienciei, tentei, não consegui. Fui arrebatada, não deu. Francamente, própria experiência, não deu. Então, de repente veio o ensinamento de oração, essa oração, né? E
sem querer ser objetivo, sem interesse, sem nada, nada. Ah, é? Nossa, que bom, eu rezar para o antepassado? Então vamos fazer, uai, não custa nada. Quando eu comecei isto, eu estava espichada no chão, num pensamento assim, não tinha mais nada. Esse mundo não vale nada, não presta nada, né? Não adianta. Eu sozinha lutei, eu senti isso, sabe? Eu senti isso. Aí, como eu não pensei em nada mesmo, nem interesse, nem nada. Me ofereceram, ofereci para antepassado, só meia hora, que custa, né? Não, você tem que colocar 3 copos de água no altar todos os dias, hein? O que custa? O que é 3 copos de água por dia? Eu faço. E você tem que orar todo dia meia hora, hein? O que tem? Eu faço, né? Comigo era assim, mas eu, francamente, fundo no fundo, não sabia de nada. Comecei assim, sem interesse nenhum. Não esperei nada. Tá bom, eu faço, o que custa, né? Eu comecei assim. É assim que comecei, depois, aos poucos, eu fui me percebendo, primeiro de tudo, ó, parecia que eu comecei a ver meus passos, minha vida até agora de 30 anos, até começar a oração, eu me vi, sabe? Eu estava vivendo desse jeito, vixe, como eu sofri, como eu lutei, não consegui, eu comecei a enxergar assim, sabe? Tá bom, então, certo, eu corrijo, né? O que eu corrijo? Pensamento. Tive pensamento muito errado, né? Pensamento errado. Não tinha assim coisa de fazer prejudicar os outros, mas comigo mesmo. Pensava que dava para viver assim, né? Dava para viver sem prejudicar os outros, sem mentir, sem roubar, viver certinho, como manda figurinho de boas maneiras ou etiqueta, né? Sei lá, pensei que dava, mas não deu. Me derruba muito, né? Então, não deu. Vixe, esse mundo não presta nada. Comecei a pensar assim, viu? Aí, pensamento errado. Esse mundo não presta nada. E eu lutei pra quê? Não vale nada. Quem judia, quem rouba, né? Quem pisa na gente, pisa à vontade e depois todo mundo vive a mesma coisa. Quem judiou dos outros vive gostoso, bem, roubando os outros vive bem. Mas o que adiantou eu tentar sozinha ser boazinha, não ser injusta, viver sozinha não vale nada. Esse mundo é um péssimo, não presta nada, não existe. Se é assim morre, acaba tudo, né? Como eu já vinha ouvindo dizer, realmente é isso daí, não presta nada. Nessa época, eu não sabia nada que, né, vida de espírito era eterno, que gente vivia plantando com pensamento, emoção, sentimento, vinha plantando semeando, próprio pensamento semeando. E depois, com esse que plantou, gente colhia, né, e passava esse péssimo aí. Gente que colhia. O que plantava no pensamento, sentimento e emoção, eu colhia aqui, vivia assim, e no final ficou espichada aqui, não valeu nada. Cansei à toa, isso não vale nada, não vale. É melhor morrer. Cheguei a pensar isso. O que vale a vida? Pior do que macaco, pior do que bicho, isso daí é um mundo. Já pensou? Uma pessoa que queria viver certinho, lutou na juventude e não conseguiu e viu que não vale nada. Ainda mais lá no fundo tinha uma chama assim, quando outra pessoa ofereceu, porque eu vivia assim, como que não tivesse nada, eu tô tudo bem, mas qualquer dia eu vou aprontar.
qualquer dia, só esperava um momento, sabe? Eu apronto uma que assusta todo mundo. Eu planejava isso, coisa medonha mesmo, eu planejava aqui, sabe? Isso é revolta, né? E é isso que todo mundo acontece, e depois, às vezes, na hora que bater, né? Vai para metrô, qualquer lugar, onde tem um mundo de gente, e começa a atirar e, né, dá facada ou mata, ou, né? Essa loucura que ser humano carrega. Essa loucura. Até de criança que avança nas escolas e faz asneira badernada, né? Isso daí que está acontecendo. Não está dando certo aqui. Tentou, mas não dá. Isso daí, não nessa vida, não. Já vem carregando de outra vida que viveu assim, passou aqui ignorantemente, nasceu e já veio nascendo com revolta. Isso que está acontecendo com criança. Isto por quê? Né? Vai para esse lado sem saber, e nasce sem saber, e vive sem saber, e isso daí, né? Esse, como se diz, círculo vicioso disso aí. Então, implanta o básico do ser humano, o que é ser humano, tem que ser implantado desde adulto, que tem que reconhecer primeiro e educar e ensinar os pequenininhos, né? Não importa se mãe para filha ou filho, não importa se pai para filho ou filha, não. Qualquer ser humano adulto tenha convicção, tenha responsabilidade de observar os pequenos, né? E tentar ensinar o correto. Imagina se ensinar o básico assim, né? No Japão já tem mais ou menos esse costume, tá? Mais ou menos, não tá 100% não, mas tá mais ou menos. Sentimento, né? Dos japoneses já está assim, né? Aqui no Brasil, como eu também vivi assim, então aqui no Brasil está um pouquinho atrasado. No Japão tem, né, vários ensinamentos dessa maneira que é básico da vida, né? Se seguir, principalmente como propaganda que eu faço, isso daqui não precisa quebrar a cabeça, porque isso tem força, basta praticar. Como diz também o budismo, basta praticar. Praticar o quê? Praticar, ouvir sermão de budismo, aprender de costume o ensinamento de budismo. Este é o budismo, já, né? Ficar impregnado na vida de todo mundo, e fica tão natural que vai cair nesse mundo que já conhece. Também os católicos, eu sei, vai junto de Jesus, junto de Deus, tudo bem, isso daí também está certo, vai cair aqui, né? Gente não vive tão perdido. Eu tentei viver sozinha, não era catolicismo, não era budismo, eu mesmo queria viver com própria força, certinho, correto, né? Isso é minha vida, eu quero fazer bonitinha, quero viver sem injustiça, quero viver certinho, e tentei sem nada, mas não deu mesmo. Própria experiência, eu digo, não deu. Por isso que precisa de ferramenta e arma para se defender. Essa arma que eu digo não é nada, é Nam-myoho Renge Kyo, que está escrito aqui, como em português, aqui, Nam-myoho Renge Kyo. Essa palavra é poderosa. Própria experiência, eu aprendi a usar própria experiência através de turma de O Segredo, né? Eles falam própria experiência, sabe? Então, eu estou dizendo, né? Própria experiência. Então, eu consegui. O que eu consegui? Você não consegue. O que você conseguiu?
Não estou vendo nada. É igual nós. Eu já ouvi falar assim. É verdade. É verdade. O que eu consegui? Percebe que eu não conseguia nada, não tinha nada, e não entendia, não sabia onde pisava, acontecia cada coisa, acidente, briga, né? Acontecia isso. Agora, gente, praticando, gente enxerga assim, aí eu corrijo. Corrigindo, o que acontece? Corrigindo, gente percebe, gente mesmo, além de gente mesmo, parece que começa a enxergar tudo, mundo que a gente vive aqui, né? A gente não prevê nada, um acidente que vai acontecer aí na esquina, essas coisas não, mas carrega o sentimento mais esclarecida para tudo, para a natureza e tudo. A gente sente assim. E sente também que existe esse mundo, realmente é. Sente também que nossa vida espiritual é eterno, é verdade, gente, não é só essa vida que tive aqui, não. O quê? Percebi, enquanto que outra pessoa sem prática não percebe nada, mas eu percebi e percebo, mas adianta falar? Adianta falar? Não tem nada não, o que você percebeu? Eu já, quantas vezes deparei nessa nossa discussão, né? O que você percebeu? Não tem nada. Aparentemente, vendo os outros vendo, meu sentimento ninguém enxerga, né? O que eu percebi, ninguém enxerga. Esse é um mundo invisível que existe esse mundo. Por isso sai discussão. Eu falo assim, mas ninguém nem acredita. Essa mulher está falando à toa. Isto para conseguir perceber o que tem que fazer. Cada uma das pessoas própria, o japonês fala tanto aqui no oração mesmo, fala mizukara. Mizukara é própria pessoa, sozinha, já com coragem e tudo, começar, né? Própria pessoa sozinha já começar essa coragem, né? Essa escolha que é necessária, tem que praticar para ver. Não é uma vez só, como de costume, como de comer e dormir, sem esquecer. Não tem prazo. Vou fazer só esse ano, depois eu desisto. Não é assim também. Enquanto vive, tem que ter costume de fazer isso, com intenção, com essa intenção. Muitas vezes tem preguiça, muitas vezes tem sono, muitas vezes eu tenho serviço, e não dá, não, e muitas vezes assim. Mas nós estamos sendo vividos, né? Alguma força do universo está vivificando nós aqui na Terra. Então, nós não sabemos quem está vivificando nós. Nós nascemos, sem esticar, nós estamos crescendo, né? Nós estamos comendo, mas pode rasgar que não sai comida daqui, né? Está crescendo. Não é comida que está cheio aqui dentro, não. Não sabe como? Assim a gente está crescendo. Então, isso daí todo começa a perceber. Com 5 sentidos que nós carregamos. É o natureza. O que é natureza? É do universo, né? Natureza existe tudo. Eu tenho boca, olho, tudo. Nossa, como está bem harmonizado. Nossa, intercalado certinho. Então, eu tenho obrigação de viver. Obrigação de viver correto. Obrigação de viver certinho. Para viver assim, o que tem que fazer? Tem que fazer essa prática, tá bom? Fazer essa prática é certo e é uma obrigação. Preguiça, sono, cansado, essas coisas
né? A gente tem força de exteriorizar, né? De jogar fora. E pegar isso daqui e fazer. E muitas vezes a gente tem que passar esse sentimento. Até hoje, não é de gostoso como é comer bolo gostoso, não é tão gostoso como é ficar deitado e ouvir música que a gente quer. Não é assim, não. Não é assim. Não é tão agradável, nem tão gostoso, né? Não é nem tão divertido, muito menos, mas é uma obrigação. Isto porque, né? Impregna o universo e vai até os antepassados desse ser humano. Tem todo mundo antepassado, que papai, mamãe, avó, tataravó que morreu, que já é antepassado. Não é só isso, todo mundo tem antepassado. Antepassado é nosso raiz que nós estamos vivendo. Se não tiver esse raiz, não estaríamos assim, de pé, com consciência, né? E assim, seguindo o budismo, nós vivemos tranquilo, sossegado já, sabendo que dá para viver sossegado, né? Próximas vezes eu vou abordar um tema que no Japão, no YouTube, fala muito em objetivo de viver. Por que estamos vivendo? Todo mundo, né, questionando, todos os professores, monges, até monges, questionando. Cada um tem pensamento, né, questionando. Por que ser humano vive, hein? Para que estamos vivendo, hein? É assim, tá cheio desse tema aí, desse assunto aí. Imagina, né? Os professores intelectuais fazendo essa pergunta, alguma coisa não está encaixando certo. Se eu tenho o direito de pensar assim, eu penso, né? Alguma coisa não está encaixando certo. Por que nós vivemos aqui? Né? De tudo isso que eu falei, já nós temos obrigação de viver. Está sendo vivificado pelo universo. Está sendo vivificado. E nosso sentimento aqui é basta viver certinho, obedecendo. O que está errado nisso? É lutar, escolher e viver que nós temos que fazer. É a obrigação, né? Por isso, esse ensinamento de caminho de vida, de dia a dia, todo esse ensinamento, vocês vão plantando aqui, plantando nesse caminho de vida, vai plantando. Às vezes colhe rapidamente assim o que você pensou, o que você fez, já colhe aqui. Por isso, plantar e colher, quer dizer, né? Isto fala. Semear e colher. Efeito, como é que diz no budismo? Budismo ensina, né? Efeito, causas e efeito, quer dizer, isso. Causas e efeitos não é só budismo. Catolicismos também falam muito. Causas e efeitos acontecem nessa vida, causas e efeitos, né? Acontece também no caminho de vida, causas e efeitos. É a plantação que o ser humano faz aqui nessa caminhada na Terra, dia a dia, faz plantação. E que interfere no caminho de vida, vem interferindo, né? Mas para entender isso, tem que saber que tem que ter prática de ferramenta, ajuda de ferramenta para essa prática. Então, eu estou dizendo isso, repeti 2 vezes essa mesma história e já está passando de hora. Vamos parar por aqui, né? Vamos fazer a oração de Pai Nosso e o Daimoku, né? Por favor, acompanhe se for possível. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, antepassado nosso.
Pai nosso que estais no nosso pensamento, santificado seja vosso nome. Venha para nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na conduta como nos nossos pensamentos. A vida nossa de cada dia que nos dai hoje, com alegria e gratidão, estamos cumprindo os nossos deveres com muito amor e responsabilidade. Com a força dessa graça, estamos livres de todos os males, visíveis e invisíveis desta terra. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, antepassado nosso. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Obrigada. Até a próxima.